Página 78. Energia dos movimentos curvos. Então não é funk, mas tá aí. Energia gravitacional, mgh. Então, quando o objeto está numa altura h em relação a um nível de referência, a gente utiliza a energia gravitacional, que é um tipo de energia potencial. Para a cinética, então, quando existe movimento, mv² sobre 2. Cuidado, hein? A resultante centrípeta é mv² sobre r. Cuidado para não confundir uma com a outra. Para os dois primeiros exercícios, a gente ainda não vai fazer uso desse, tá? Vai fazer uso do teorema? Ok, na primeira situação, sim, do exercício 1, vamos utilizar a cinética. O trabalho da força resultante, então ele põe esse R aqui, eu vou por aqui, ó. Trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Quando você pega o exercício 1, tem duas opções para o motorista que precisa frear. Uma ele aciona os freios, a outra ele faz a curva sem derrapar. Como que você prova que a primeira opção é a melhor? Porque a questão parece um pouco aberta no princípio, só que ela não é organizada aqui por um vestibular, ela não permite esse tipo de resolução. Aí o que o professor faz nesse caso? Vê qual que é o intuito do autor do livro. Então vou dar uma dica aqui para vocês. Para a opção 1, vocês vão usar essa sequência aqui, e tem uma equação que não foi posta, mas o trabalho da força constante, ele é Fd cosseno de θ. Para a primeira opção, você vai usar essas daqui. E para a segunda, você vai igualar a força resultante centrípeta ao atrito estático máximo, que a gente fez em aula passada. Em páginas passadas, né? Fizemos já em qual exercício isso? O atrito igual a centrípeta, no exercício 5 da 77. Então organiza seu exercício 1 assim. A tua opção 1, ela fica como trabalho igual a variação da energia cinética. O carro vai até parar, então é energia cinética final menos inicial. Teria um menos mv0² sobre 2 aqui. Só que essa velocidade inicial que ele chama de v, tá? É esse v0. E o cosseno do ângulo, que é a força de atrito, acionar os freios sem que as rodas derrapem. Então, sem que as rodas derrapem, é um atrito estático. O carro se locomove, mas a borracha não desliza no asfalto. É um atrito estático máximo no lugar desse F. Você vai descobrir o valor desse D em função das outras medidas, tá? Cosseno de 180 é menos 1, então já vou trabalhar assim, menos força de atrito, que é μ vezes normal, então μ vezes m vezes g, afinal de contas, equilibrou com a força peso, a força normal, vezes essa distância d. Isola esse d. D igual a quanto? Aí você organiza a sua opção 2, fazendo a força resultante centrípeta igual ao atrito estático máximo. Agora eu tenho que falar a hora que fala valor? O que acontece? Aparece velocidade de novo, só que agora ele não vai frear, ele vai manter a velocidade. Qual será o raio dessa curva que ele não menciona? Então a ideia é mostrar que esse raio é maior que o d, que é a distância percorrida em linha reta freando. E onde que sai esse raio?
dessa equação da resultante centrípeta, que é mv², que é aquele v0. O v do enunciado é como se fosse o v0. mv0² sobre r. E o atrito estático máximo? Agora ele vai depender do quê? Ele praticamente foi escrito acima, é μ vezes normal, então μ vezes m vezes g. Então basta concluir que o R é maior do que o D, ou de forma equivalente, que o D é menor do que esse R. Vou organizar os outros. Por exemplo, no 2 não se usa esse conteúdo. Por ele aqui. Não se usa o conteúdo energia. Para o exercício 2, você pensa aqui, ó. O objeto passando nesse ponto mais alto. Mas o trilho exercendo uma força normal para baixo. Não está no limite de cair. Então N e P. E a força resultante centrípeta é o que? A soma das duas. O que ele está querendo? Qual o valor da força de reação normal? Então é o valor do N. N mais P é a força resultante centrípeta. Peso a gente sabe como escreve, força resultante centrípeta também. O que seria o N então que ele está querendo? É a força resultante centrípeta menos o peso. A força resultante centrípeta é o mv² sobre r. Então imagino que quando foi elaborado já foi colocado assim para observar se o aluno não usaria a equação da cinética. Confundiria com 2 aqui. Que não é o caso. Aqui é a força resultante centrípeta. E o peso é massa vezes gravidade. Aí faça o cálculo da normal. E a questão 3, da mesma página 78, ela é assim. Claro que ela tem algo de muito artificial aí, que é a questão que o carro ele não vai ficar obedecendo só à gravidade. Ele tem um motor, não é um carrinho de montanha-russa, mas aqui ele foi tratado como tal. Essa altura A, do ponto A, é 16 metros. Mas a altura do ponto B, como você soma dois raios da curva aqui, mais os 14, vai a 34. Então esse ponto mais alto está a 34 metros. E então você tem que usar uma conservação da energia mecânica. O que significa isso? A energia mecânica do A é igual à energia mecânica do B. Ele dá a velocidade no A. É 20. Mas você vai precisar da velocidade aqui no B. Antes de dar prosseguimento. Aí faz a conservação, acha a velocidade em B. O que era energia mecânica mesmo? Ó, essa daqui não foi posta ali na revisão, mas é importante. É cinética mais potencial, que no caso é a potencial gravitacional. Então vai valer cinética do A mais gravitacional do A igual a cinética do B mais gravitacional do B. Começar pelo B, ó. mvb² sobre 2 mais mghb igual a tudo isso para o A. Faz as substituições, acha o VB. Pode ser o VB² mesmo, caso não dê raiz. E depois disso, é perguntado então a força normal. Lembre-se que o carro está passando em cima, ele não está passando embaixo. Não é como montanha-russa nem globo da morte. Peso normal
E a resultante? Ela tem que apontar para o centro dessa curva. Então ela é peso menos normal. E a força normal? É igual ao peso menos a força resultante centrípeta. Essas você já sabe escrever. Acabamos de fazer. Acha normal. Fizemos no 2. Algo parecido, hein? Questão 4 da página 79. Pela conservação da energia mecânica, então, vai ter a conversão do que? Energia potencial em energia cinética. Então tem um ponto no alto, tem um ponto aqui embaixo, vou chamar de A e B então. E ele desce quanto? Ele desce 20 metros. Então aqui é o nível de referência, o A está a 20 metros. Aqui ele é mais simples. A energia mecânica do A é só potencial e a mecânica do B é só cinética. Então a energia cinética do B igual à energia gravitacional do A. mgh mv² sobre 2. Acha o V. E depois pensa a respeito dessa situação. Tá aqui o objeto, você tem peso para baixo, normal para cima. Então a força resultante é o que? Normal menos peso. É a que ganha menos a que perde. E o que é a normal? Qual o valor do... qual o valor do raio de curvatura na parte inferior da pista? Então o raio de curvatura ele sai aqui da força resultante centrípeta. A reação normal está dada no enunciado. E o peso quase, hein? Não é ele que está dada a massa. Descobrir quanto que vale o raio da curvatura, então. Raio de curvatura sai na equação da centrípeta. mv² sobre r. Lembre-se que o v² você tem do primeiro cálculo. E a 5? De novo, ele tem uma semelhança muito grande com o 4. Claro que você tem que converter os 432 km por hora para metros por segundo. Esse é o primeiro passo. Depois utilizar nas equações. E a força resultante centrípeta nesse ponto mais baixo, está lá o piloto. O piloto fazendo a curva. Então você terá força-peso para baixo, força normal para cima. O assento aplica essa força normal. E a força resultante centrípeta é normal menos peso. Dessa vez ele dá o raio da trajetória, ele pede a força normal. Normal é a força resultante centrípeta mais o peso. O que eu peço para vocês? Essas equações envolvendo essas três forças, não decore. Saiba fazer a análise vetorial. Não vale a pena decorar caso a caso. Até porque a riqueza de exemplos é imensa. Então não vale a pena. O que vale a pena? Pegar de forma mais geral o que é para fazer. E esse 6 e último, vamos ver se será o último. Não, mais os dois da próxima página. O 6, você vai usar a conservação da energia mecânica. Então tem um ponto 1, agora ele dá nome aos pontos de 1 e 2. O 1 está em cima, o 2 estará embaixo. Ele dá o raio da trajetória, que é 2.
Então a altura desse ponto em relação a esse 4, que é o diâmetro. E qual a intensidade da tração na corda no ponto mais baixo? Então ele desenha o ponto mais alto, em que a velocidade é V1, mas ele pede a tração aqui no ponto mais baixo. O que vai acontecer com a velocidade? Vai aumentar. Porque diminuiu a gravitacional, aumenta a cinética. Vai haver um V2 aqui. E as forças atuantes serão em preto aqui. Eu vou pôr tração e não normal, porque não é um trilho. É uma pedra presa num fio. Aqui é força de tração. Poderia pôr T nesse contexto, não atrapalharia nada. Ft. E aqui para baixo o peso. Então o que é a força resultante nesse caso? É a que ganha menos a que perde. Ele está querendo a tração. Força que ganha menos força que perde é a resultante centrípeta. Como que eu sei qual ganha? A que ganha tem que apontar para o centro da curva. Só que pensando desse jeito, eu acabei indo pelo final do exercício, onde eu calculo o Ft. Está faltando antes descobrir a velocidade 2, e isso sai por conservação da energia mecânica. Considera o nível de referência no ponto 2, então a energia mecânica fica assim. A mecânica do 1 igual à mecânica do 2. A mecânica do 2 é só cinética, mv2 ao quadrado sobre 2. E a mecânica do A é cinética e potencial, mv1 quadrado sobre 2 mais mgh, só que o h é 2r. É o diâmetro, é quanto ele está acima do ponto 2. Aí com as substituições você vai encontrar o V2, que vai ser usado onde esse V2? Aqui na força resultante centrípeta. Precisa do V2, que você ainda não tem. Então ele sai do primeiro cálculo, tá bom? Já estamos com um vídeo muito longo, galera, 17 minutos. É isso por enquanto, quase 18 minutos.